Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Aleluias. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, irmãos, com a paz do para Senhor. me ensinar. Aleluia. Eu convido, vou convidar a igreja. Eu convido a igreja a colocarmos de pé, irmãos, e orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez, que tem crentes que nem orou aí. Aleluia. E após a oração, o irmão Marcial está para louvar o hino de número 328. Glória a Deus. Irmão Agrimeron vai orar em nome de Jesus. Presbítero Agrimeron. Oremos. Soberano Deus, Pai amado e maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa, te adorando e te exaltando. Ó Pai, abençoa cada um de nós que aqui estamos para louvar e te adorar, Senhor amado. Toma, Senhor amado, em tuas mãos cada um, para que possamos sair daqui regozijados, alegres, cheios da tua graça e, Senhor amado, regozijados na tua palavra. Ó Pai, abençoa, Senhor amado, toma em tuas mãos todos nós. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para abrir as suas harpas no hino de número 328, como foi anunciado.
pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz em se lembrar do seu Senhor, e só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se eu puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar.
o pão que a vida produz, minha alma vem alimenta. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Amém. Quantos podem dizer amém ao Senhor? Estaremos ouvindo em nome do Senhor. É União Feminina. Glória a Deus. Aleluia. Mais grato a Te, mais grato a Te, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.
Louva ao Senhor.
nesta noite está nos dando o prazer de estar entre nós Josimeire Gomes. Por gentileza, coloque-se em pé. É a minha filha, vinda de São Paulo, juntamente com Merilânia, que é a minha neta, e o irmão Romildo, que é esposo de Josimeire. Se é verdade que a igreja está contente, levante as suas mãos, dê o bem-vindo em nome do Senhor. Deus que te abençoe em nome de Jesus. Convido até aqui o secretário, em nome do Senhor. Após, estamos ouvindo o diácono Abiezer, louvando o Senhor e recolhendo os santos dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Deus aqui na igreja. Saúde a Santa Igreja com a paz do Senhor. Meus amados, a coordenação do Louvor Perene avisa aos membros, né, do Louvor Perene que não haverá ensaio neste sábado, aos componentes, perdão. Amém? A Santa Ceia do domingo, após o culto, quem estará escalado será o diácono Moacir Catarina, diácono Abiezer e o presbítero Fábio. Os avisos do sábado. Pela manhã temos o círculo de oração da mocidade, das 9h30 às 11h30. E à tarde, das 15 às 16h30, temos o círculo de oração das crianças. Os pais não esqueçam de trazer as crianças para o círculo de oração. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, será a 6ª lição, a felicidade dos obreiros do Senhor. Evangelização às 14h30 com o irmão Mário e equipe. E à noite temos o culto de missões. Canta Marcial está escalado. Esses avisos ficaram prontos ali, meus amados. Eu vou observar quem é que está na escala para louvar ao Senhor. Deixou pronto? Não, quem está escalado para cantar no culto de missões. Visitadoras, né? São os visitadores que estão escaladas para louvar ao Senhor no culto de missões, tá certo? São esses avisos que temos para a igreja. Agradecemos em nome de Jesus. Os oficiais já deveria estar aqui, né? Estava ganhando mais tempo um pouco. Glória a Deus. Convido o presbítero Jeová. Ele estará orando em favor dos irmãos que vão contribuir e para Deus abrir a porta àqueles que estão parados para melhor contribuir na casa do Senhor, e orando também em favor desses que vão recolher os santos dízimos e as ofertas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Curve as vossas cabeças e oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estar em tua casa. Desta feita, elevando as nossas vozes até o teu trono da graça para pedir bênçãos especiais sobre os teus filhos que irão dizimar, irão ofertar, Senhor. Para também pedir por aqueles que não poderão ofertar nem dizimar por falta de emprego. Que o Senhor possa abrir todas as portas, Senhor, e que eles possam no futuro dizimar e ofertar. Também abençoa os irmãos, os diáconos, que irão recolher essas ofertas e os dízimos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. E os amigos internautas, que Deus os abençoe. Glória a Deus. A mesma paz que Cristo deixou para a sua igreja, amém? Levante a sua mão, dê um glória para Jesus, amém, irmãos? Jesus está aqui nessa noite para te abençoar. Receba a bênção dele sobre a sua vida. Senhor, tu és a minha esperança,
A minha vida eu entrego só a ti. Tu és a fonte que descendenta minha sede. Ó, tudo és, Senhor, tudo és pra mim. Tu és a luz que ilumina o meu caminho. És o farol que me guia nesse mar. Em tuas mãos encontro segurança. Sei que comigo está. És tudo para mim. Aqui no mundo é impossível minha vida sem ti. És a razão, enfim, do meu viver. És tudo para mim. Levante a mão e dê glória para Ele. Ele tem sido a sua esperança. Ele tem sido a sua rocha firme. Ele tem suprido as suas necessidades. Ele tem guardado a sua família. E Ele está aqui nessa noite, dizendo que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. É o nosso socorro também, o Senhor. És meu socorro quando em perigo. És a rocha na qual meus pés firmes estão. Tu és a figueira que para sempre estou unido. Ó, tudo és, Senhor, a minha salvação. Do céu desceste como alimento puro. És o pão vivo que minha fome saciou. Faz-me esperar na tua vontade, pois és meu protetor. És tudo para mim. Aqui no mundo é impossível minha vida sem ti. Tu és a razão, enfim, do meu viver. És tudo para mim. Dê glória para o Cordeiro nessa noite, amém? Meus irmãos, como é sabedor de todos, que na Santa Ceia, desde a sede e as demais congregações, nesta noite a Santa Ceia é retirada uma outra oferta, que será então direcionada aos irmãos que estão no interior, para ajudá-los, aqueles que estão em campos pequenos, que os irmãos contribuam de coração para ajudar os nossos amados irmãos. Glória a Deus. A nossa juventude vai louvar o Senhor, enquanto os oficiais estão passando por todos nós nesse exato momento.
Neste momento, convido a todos a colocarmos de pé em nome de Jesus. E conosco está o nosso pastor José Laelso, pastor da igreja. A paz do Senhor para todos. Amém. Cumprimentamos aos nossos irmãos internautas que nos acompanham nesta hora que estamos adorando a Deus neste culto. Queremos dar boas-vindas a todos os membros que vão participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
versículos 26 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 35. Quem não tiver a Bíblia, fique ao lado de um crente e acompanhe a leitura da palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos orar com o presbítero Fábio. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, seja louvado e exaltado o teu nome para sempre, Senhor. Somos gratos a Ti por mais um mês de vitória, onde estamos aqui para cercarmos a mesa do Senhor, para celebrarmos a Tua santa ceia, a Tua vitória, a nossa vitória. Meu Deus, te agradecemos pelos louvores, por Tua palavra, que vai ser ministrada agora pelo Teu servo, ó Pai. Fala conosco, preparado já os nossos corações para recebê-la. Abre a porta da palavra e da inspiração para o Teu servo. Consola a Tua igreja, consola, exorta e edifica o Teu povo para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, nesta noite de Santa Ceia, o Espírito do Senhor tem preparado para a nossa alma uma mensagem baseada neste texto que lemos, para que os irmãos que estão aqui neste culto e aqueles que nos acompanham na internet tomem ciência ou fiquem inteirados do que o texto realmente trata. Vamos fazer uma breve introdução para depois chegarmos aonde queremos. Nós encontramos nesse texto um homem chamado Filipe. Se nós voltarmos algumas páginas atrás e chegarmos ao capítulo 6, versículo 5 de Atos, nós vamos encontrar, ou vamos descobrir que Filipe foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Filipe era um homem de boa reputação, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem que tinha sabedoria. E nós vemos isso no desenvolvimento do ministério que o Senhor conferiu a este servo seu. E aqui encontramos Filipe indo de encontro a uma autoridade muito importante. Filipe, como já disse, foi um dos diáconos da igreja primitiva. Só que
depois que Filipe foi, juntamente com seus companheiros, consagrados ao diaconato. Isso aconteceu em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 7, Estevão, um daqueles 7 diáconos, morreu apedrejado, constituindo-se dessa forma o primeiro mártir da igreja cristã. Em Atos capítulo 8, nós vamos ver logo no início do capítulo uma perseguição que se desencadeou na cidade de Jerusalém. A morte do diácono Estevão abriu a porta para a perseguição. Mas isso não foi um acontecimento que estava circunscrito à vontade humana, à vontade dos opositores da obra de Deus. Não. Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus que permitiu que essa perseguição se desencadeasse naquela cidade, porque depois do Pentecostes, isso está em Atos capítulo 2, os crentes que receberam o batismo com o Espírito Santo, ao invés de saírem por toda a Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins do mundo daqueles dias, ficaram em Jerusalém, acomodados, reunidos, cantando, louvando ao Senhor, falando línguas estranhas, enquanto o plano de Deus, o plano do Senhor para a salvação dos perdidos estava paralisado, estava congelado. O Senhor que sabe operar, o Senhor que tem maneiras as mais diversas de fazer cumprir-se a sua vontade, permitiu que um daqueles pregadores primitivos, Estevão, morresse. E com a morte de Estevão, os inimigos da obra do Senhor se sentiram motivados, principalmente um daqueles que se chamava Saulo, a perseguir ainda mais os demais cristãos. E aí uma perseguição veio, e o povo de Deus que estava na cidade de Jerusalém foi disperso, se dispersou, saiu em várias direções, só ficando na cidade de Jerusalém os apóstolos, porque eles eram os líderes e eles estavam dispostos também a morrerem por amor do Evangelho e da vontade do Senhor Jesus. A igreja, a sede, a matriz do cristianismo primitivo era em Jerusalém, isto posto não podia ficar abandonado. Eles ficaram lá os 12, mas os outros não, foram embora, correram com medo da perseguição. E Filipe, que era um desses que fora disperso, resolveu ir para Samaria. Notem bem que aí começa a se cumprir a vontade do Senhor. Porque quando nós lemos Atos, capítulo 1, versículo 8, nós descobrimos que Samaria estava dentro do plano de evangelização do Senhor Jesus. Então aí já a coisa começou a melhorar. Já começou, os crentes daquele lugar já começaram a fazer a vontade de Deus. A visão da evangelização já começou a se descortinar diante deles. E Filipe desceu para Samaria, e Filipe era um homem, era um crente, um obreiro afogueado, era um diácono fervoroso, não era desses diáconos tímidos, medrosos, não era um diácono calado, um diácono covarde, um diácono sem iniciativa, como tem em muitas igrejas por aí afora. Não, Filipe era um diácono altruísta, era um diácono consagrado, era um diácono que tinha visão, que para fazer a obra de Deus acontecer, não era necessário que os seus líderes dissessem, faça isso, faça aquilo, não. Ele tinha a visão de Deus na sua vida. E porque tinha essa visão, ele desceu para Samaria e começou a pregar o evangelho do reino de Deus. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 8,
no versículo 5, que ele pregava a Cristo. E no versículo 12, ainda diz que ele pregava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Então era uma mensagem bíblica, era uma mensagem cristocêntrica. Cristo era o centro da mensagem daquele diácono usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, como a pregação de Filipe, surgiu um avivamento em Samaria. Se nós tivéssemos tempo para nos reportarmos à situação espiritual na qual se encontrava Samaria, nós poderíamos falar, por exemplo, no bloqueio que havia entre samaritanos e judeus. O próprio Jesus, enquanto esteve entre os homens ali naquela região, não foi bem aceito pelos samaritanos. Na verdade, em uma das ocasiões que Jesus tentou entrar em Samaria para pregar o evangelho, os samaritanos pegaram pedra e atiraram nele, enxotaram Jesus dali, Jesus saiu mesmo, não ficou. Havia um bloqueio entre os samaritanos e os judeus. Mas agora Filipe, com ousadia, com intrepidez, com determinação, cheio do Espírito Santo, chega em Samaria, começa a pregar o evangelho, começa a falar do nome de Jesus, do reino de Deus, da obra que Cristo realizou no Calvário, e um grande avivamento espiritual, aleluia, começa a acontecer ali naquele lugar. E aí o Atos capítulo 8 nos diz que muitos foram curados, muitos andaram, muitos foram libertos da bruxaria. Inclusive tinha lá um mágico chamado Simão, e Simão era uma autoridade espiritual naquela região, e as pessoas respeitavam muito aquele mágico, mas diante da pregação do evangelho, diante da autoridade espiritual conferida ao Senhor, a Filipe, a magia que Simão pregava, o satanismo, o demonismo que ele pregava não prevaleceu, caiu por terra, e até o próprio Simão se converteu e passou a ajudar Filipe, ficou perto dele pregando o evangelho. Um avivamento extraordinário aconteceu ali. A notícia logo chegou à igreja sede em Jerusalém, e os apóstolos enviaram para lá Pedro e mais outros obreiros, e Pedro em loco pôde testificar, pôde verificar que havia ou estava havendo um avivamento, um derramamento do Espírito Santo poderoso naquele lugar. Glória a Deus. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, muitos foram batizados nas águas, uma grande igreja se levantou ali. Glória a Jesus. E enquanto estava acontecendo aquele poderoso avivamento, diz o versículo 26, que Filipe recebeu a visita de um anjo. Diz aqui que é o anjo do Senhor. É necessário entendermos ou explicarmos que esse anjo do Senhor aqui não é uma cristofania. No Antigo Testamento, esse título, anjo do Senhor, se refere a Cristo. Não é uma manifestação cristocêntrica. No Novo Testamento, o anjo do Senhor geralmente está ligado à pessoa do anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro. Não se diz aqui se era Gabriel, apenas se diz que o anjo do Senhor falou a Filipe e transmitiu-lhe uma ordem dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Gaza era uma cidade que ficava a cerca de 5 quilômetros do mar, e a última cidade na estrada para o Egito. Essa cidade, chamada Gaza, ficava localizada na entrada do deserto, e ficava a cerca de 160 quilômetros do local onde estava acontecendo aquele avivamento espiritual. Filipe, que era um obreiro obediente, Filipe, que era um homem guiado pelo Espírito do Senhor, não hesitou em obedecer aquela ordem. Logo se levantou, diz o versículo 27, e foi. E quando Filipe chegou naquele caminho deserto, ele
não sabia o que ia acontecer, não sabia com o que ia se deparar. A verdade é, irmãos, que muitas vezes o nosso Deus nos dá ordem, nos dá determinação que nós não entendemos. Mas quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Quando Deus fala, o que acontece, irmãos? Ele se responsabiliza. Se Deus falar com a irmã, se Deus falar com o irmão, se Deus falar com você que está nos acompanhando na internet, não hesite em obedecer, mesmo sem você entender. Glória a Jesus. Filipe desceu para o caminho de Gaza, que estava deserto. Deixou um poderoso avivamento para trás e foi pregar para ninguém. Chegou no local onde o anjo do Senhor o havia orientado a seguir. E quando ali chegou, diz o versículo 27, que um homem etíope, eunuco, mordomo maior de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem era superintendente de todos os tesouros daquele reino. Quer dizer, era um ministro da finança. E esse homem estava agora regressando de Jerusalém em uma caravana, ia em uma carruagem. Ele não era judeu, era etíope, era um homem cuja epiderme era negra, porque a Etiópia fica na África. Ele era um africano e estava regressando de Jerusalém. Tinha ido para a festa, uma das festas dos judeus. Certamente ele era um prosélito, ou talvez um simpatizante do judaísmo. Em outras palavras, era um homem sedento de salvação. Tinha posição, tinha prestígio, tinha status social e político, mas era uma alma sedenta de salvação. Glória a Jesus. E Deus, que contempla os sedentos de salvação, enviou para o caminho daquele homem, para o caminho daquele homem ia passar este diácono, pregador do evangelho. E quando aquele homem ia passando na sua carruagem, seguido de muitos outros que lhe acompanhavam, o Espírito Santo, agora não é mais o anjo, veja o versículo 29, não é mais o anjo. No versículo 26, quem fala com Filipe é um anjo. No versículo 29, quem fala agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem interesse na conversão dos pecadores, porque disse Jesus que quando ele chegasse, testificaria, glória a Deus, a respeito do juízo, da justiça e do pecado, tentando convencer o homem no sentido da sua salvação. E agora o Espírito do Senhor fala com Filipe e diz: chega-te e ajunta-te a esse carro. E no versículo 30 diz que Filipe começou a correr, porque a caravana ia acelerada, e Filipe acompanhou a carruagem onde ia o eunuco. E quando Filipe chegou próximo daquela carruagem, ele ouviu que o eunuco estava lendo a profecia do livro de Isaías, uma profecia do livro de Isaías. Irmãos, é interessante como Deus trabalha nos corações. O homem podia estar lendo outra coisa qualquer, talvez até dormindo, cansado da viagem, talvez olhando, contemplando a beleza da paisagem. Nada disso. O Espírito Santo, ele trabalha na pessoa certa, no coração sedento. O Espírito Santo, ele sabe, aleluia, fazer a obra dele na vida daqueles que precisam ser salvos. Glória a Deus. E o homem ia lendo, e certamente ia lendo alto, porque era costume da época a leitura ser feita em voz alta. E quando Filipe ouviu que aquele homem estava lendo uma profecia de Isaías, o Filipe não teve dúvida que ali estava um momento propício para pregar o evangelho. A plataforma já estava montada para Filipe entrar com a mensagem. E quando Filipe
aleluia, se aproximou da carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, para ter um caminho de chegada a esse homem, fez uma pergunta interessante: entendes o que leis? Isso é sabedoria. Quem prega tem que ter sabedoria. Ele não podia interferir naquela viagem, na vida particular daquela autoridade, porque ele podia ser mal interpretado, mal entendido, e a pregação que ele estava com ela já diante de si, podia ficar perdida por causa da sua indelicadeza, da sua falta de educação. Mas ele que tinha sabedoria, glória a Deus, fez uma pergunta: entendes o que leis? O homem disse: eu não estou entendendo o que estou lendo. Glória a Jesus. E agora Filipe está com a oportunidade diante dele. E quando o homem viu que Filipe sabia explicar alguma coisa, mandou parar aquela carruagem. Filipe subiu para a carruagem, o lugar que aquele homem lia na escritura de Isaías dizia o seguinte: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele não conhecia a Bíblia. Quem conhece a Bíblia são os crentes. Quem conhece a Bíblia são os crentes. Você conhece a Bíblia, irmão? Amém. Cuidado você não fazer como o irmão num dia de Santa Ceia como hoje. No passado tinha o costume de se dizer versículos da Bíblia antes de ceiar. Os irmãos, a igreja era menor, era pouca gente, não é como hoje, muita gente. Então os irmãos se levantavam, cada um dizia um versículo da Bíblia. E tinha um crente lá que não lia a Bíblia. E o pastor disse: irmão, leia, cite também um versículo da Bíblia. Ele levantou-se e disse: água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. O pastor disse: irmão, isso não está na Bíblia. Ele disse: pois coloque que é bonito. Glória a Jesus. Filipe entendia da Bíblia. O eunuco não. As pessoas não entendem, irmãos, a palavra de Deus. É necessário que você explique a Bíblia para os pecadores. É necessário que eu explique através da pregação, através do ensino, a Bíblia para quem não entende. Mas para eu explicar, para eu ensinar a Bíblia, eu preciso lê-la, eu preciso conhecê-la, eu preciso ter destreza no manuseio e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Filipe só pôde explicar a Bíblia para esse homem porque ele realmente conhecia a Bíblia. Ele não era um pregador que inventava versículos da Bíblia. Ele não era um pregador que preenchia a sua pregação com conversa mole, com conversa fiada. Ele não enchia linguiça na pregação. A pregação de Filipe era uma pregação bíblica, era uma pregação cristocêntrica, era uma pregação com conteúdo, era uma pregação persuasiva, era uma pregação que levava as pessoas a terem um encontro com Deus, e com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O eunuco pergunta-lhe de quem ele está falando. Ele está falando dele mesmo? Ou está falando de outro? E aí Filipe, no versículo 35, diz: abrindo a boca e começando nesta escritura. A base foi esse texto, porque ele citou muitos outros textos. Não somente este, muitos outros textos. Amém, irmãos? Uma pregação para ser autêntica, uma pregação para ser persuasiva, uma pregação para produzir quebrantamento no coração das pessoas que a ouvem, tem que ser recheada de Bíblia, tem que ser fundamentada na Bíblia, tem que ser extraída da Bíblia. O povo onde a Bíblia é pregada, ele volta. Onde as pessoas ouvem a Bíblia, elas retornam, porque diz: ali tem Bíblia, ali tem mensagem da palavra de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Porque é a palavra de Deus que faz toda a diferença.
na vida de qualquer pessoa, seja crente, seja incrédulo, seja quem for. A Bíblia, a palavra, é quem faz a diferença. Muito bem, amados irmãos, a partir desta escritura, Filipe abriu a boca e lhe anunciou a Jesus. Mas o que tem a ver essa história de Filipe com a Santa Ceia hoje aqui? Se você voltar a sua atenção para o versículo 12 e para o versículo 32, digo, e versículo 33, você vai ver que a pregação de Filipe tem a ver com a nossa reunião hoje aqui. Glória a Deus. Filipe, digo eunuco, estava lendo uma profecia que se encontra no capítulo 53 do profeta Isaías, aqui versículos 7 e 8. O capítulo 53 de Isaías fala a respeito do servo sofredor. É uma profecia messiânica. É uma profecia que descreve com riqueza de detalhes o sofrimento que o Senhor Jesus haveria de padecer. Aquela profecia de Isaías, capítulo 53, ela é tão detalhista a respeito da pessoa de Jesus, não obstante ter sido escrita cerca de 700 anos, 750 anos antes de Jesus nascer. O profeta, inspirado pelo Senhor Deus, traz detalhes da vida de Jesus incríveis, que só Deus mesmo era que tinha condições de inspirar um ser humano a falar de outro ser humano que nasceria 750 anos depois. Lá no capítulo 53, Isaías fala do nascimento do Messias, no versículo 1 e 2. Fala também sobre a sua vida e ministério, no versículo 3. No capítulo 53 ainda de Isaías, o profeta fala a respeito da morte vicária de Jesus. Fala também sobre a sua ressurreição. Mas, amados irmãos, o texto que chamou a atenção daquela autoridade, daquele eunuco, não foram esses outros, mas foi justamente o texto central da profecia. Um texto fundamental que trata a respeito da morte de Jesus, a qual hoje nós estamos comemorando, como fazemos todos os meses, e haveremos de fazer até Jesus regressar para nos levar para o céu. Veja bem como o profeta, ou melhor dizendo, o eunuco lia a profecia de Isaías, que trata acerca do sofrimento do Messias, de Jesus, o nosso Salvador. Foi levado como a ovelha para o matadouro. Aqui o texto diz como, irmãos? Diz o quê? Que Jesus foi levado como? Como? Para onde? Para o pasto. Para onde? Matadouro. Foi levado como ovelha para o matadouro. Glória a Deus. Isso aconteceu na sexta-feira, que nós aqui no Ocidente chamamos Sexta-feira da Paixão. Ele estava no jardim do Getsemane, depois de haver celebrado a Páscoa e instituído a Santa Ceia. Pega o grupo de discípulos, de apóstolos. Judas já não estava mais naquele grupo porque tinha saído para ir denunciá-las às autoridades judaicas. E com seus 11 apóstolos, Jesus sobe até o Monte das Oliveiras. E ali convida os seus companheiros para orar. Venham orar comigo. Escolheram um lugar e Jesus, que estava tão angustiado, sentindo o peso daquele momento, se afastou e, diz o escritor, cerca de um tiro de uma pedra, uns 10 metros mais ou menos, e ficou orando à parte, e posto em agonias, Lucas diz, orava intensamente.
E a agonia que dominou a alma do Senhor foi tão grande que o doutor Lucas, só ele diz isso, que ele era médico, entendia da causa. Seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Hematidose chama esse sintoma. A hematidose é a dilatação de todos os vasos, de todos os microvasos. E essa dilatação, todo o corpo, são microdilatações, é resultado de uma grande pressão que o corpo está sentindo naquele momento. A Bíblia registra, só tem esse caso de Jesus. E um historiador da Idade Média relata também que um outro homem na Idade Média também transpirou sangue. Só 2 casos na história, Jesus e esse suposto caso na Idade Média. E quando Jesus suava aquelas grandes gotas de sangue, Lucas diz que aquelas gotas de sangue caíam no chão. Sua roupa ficou toda encarnadinha, porque o sangue que saía daqueles poros dilatados agora, aqueles vasos dilatados, através dos seus poros, molhava, ensopava suas vestes. E em grande agonia ele orava e dizia: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Aleluia. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E enquanto Jesus estava ali naquela luta espiritual, chegam então os seus algozes, capitaneados por Judas, o traidor. Ali Jesus é maniatado e levado aos empurrões até a presença das autoridades religiosas. E como uma ovelha muda que é levada para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele podia, mas não abriu. Porque há momentos que nós temos que calar e deixar a vontade de Deus cumprir-se em nossa vida. Diante das autoridades judaicas, Jesus foi interrogado, Jesus foi acusado, mas ele permaneceu calado. Cumpriu-se a profecia que o eunuco estava lendo, foi levado como a ovelha muda para o matadouro. Depois de passar pelo julgamento das autoridades judaicas, foi levado para as autoridades civis, que também o julgaram e finalmente o condenaram. E a sentença foi morte, e morte de cruz. Colocaram a cruz sobre as costas de Jesus. Depois de muito baterem nele, espancá-lo, judiarem dele, ele pega a sua cruz, calado, ovelha muda, e começa a subir para o alto do Calvário, nas ruas estreitas de Jerusalém, que hoje é conhecida como Via Crucis. No caminho ele encontrou-se com as mulheres que eram suas discípulas, e elas choravam. E ele mesmo, com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, ele as consolou e disse: não chorem, filhas de Jerusalém. Seguiu. Lá no alto do Calvário, deitaram Jesus naquela cruz. E o soldado veio, um dos soldados veio, pegou um cravo pontiagudo, fixou bem no centro da sua mão,
e desferiu alguns golpes naquele cravo, até que o cravo varou-lhe a mão, cravando-a naquele madeiro. O sangue escorria, glória a Jesus. Jesus sentia dores, mas estava calado. Pegaram a outra mão do Senhor, da mesma forma fizeram, furaram-lhe com um cravo pontiagudo. Depois juntaram seus pés e também cravaram um cravo ali. E levantaram aquela cruz com o peso do corpo do Senhor. Aleluia! Aqueles cravos se tornaram insuportáveis porque o peso forçava o ferimento e dores atrozes dominavam seu corpo, a sua vida. Mas ele permanecia como uma ovelha muda. Louvado seja o nome do Senhor. E a profecia ainda diz: e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Não se revoltou, não reclamou, pelo contrário, resignou-se à vontade do Pai. E ali, naquela cruz pregado, deixou-se cumprir a vontade de Deus. Olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olhou para um daqueles homens que estava ao seu lado, preso também, crucificado, mas agora arrependido. Glória a Deus, disse: também comigo hoje estarás no paraíso. Olhou para o seu discípulo mais chegado, João, e para a sua mãe que estava ao seu lado e disse: homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Glória a Jesus. 3 da tarde, o sol quente, causticante, batendo naquelas feridas, tornando-as cada vez mais insuportável. Jesus agora desidratado de tanto sofrimento, ele diz: tenho sede. E quando ele diz tem sede, alguém lhe oferece vinagre ao invés de água. Aleluia, diante de tanto sofrimento, ele ergue seus olhos para o céu e pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E naquela hora, sentindo que tinha chegado o seu momento de consumar a obra da salvação, ele olha e diz: meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tudo está consumado, a obra da salvação está consumada. Os crentes do Pinheiro, aleluia, vão ser salvos, vão ser perdoados. Os crentes de Maceió, os crentes do Brasil, os crentes do mundo todo, através deste sacrifício, Pai, que eu estou consumando, eles serão perdoados, seus pecados serão apagados, purificados, e eles vão poder entrar no céu pelas portas. Aleluia, aleluia. E havendo dito isto, inclinou a cabeça e morreu. Irmãos, tinha história mais linda e mais tocante do que esta para Filipe falar de Jesus para aquele homem. Tem história mais tocante para tocar profundamente o nosso coração. Você hoje está salva. Diga às irmãs: eu estou salva. Muito fraco para quem está salvo. Diga às irmãs: estou salva. Diga aos irmãos: estou salvo. Digamos todos: pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Se não fosse aquele sacrifício, eu, você, nós
estávamos fadados a ser lançados vivos no inferno. Satanás já teria destruído a nossa vida, mas o sacrifício de Jesus, aquela ovelha muda que foi levada para aquele altar de sacrifício, a cruz, derramou sua última gota de sangue. E aquele sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aquele sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aquele sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aquele sangue de Jesus ainda nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado, de todo o pecado. E nós só estamos aqui não é porque você e eu somos bons diante de Deus, mas é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você não merecia ser salvo, eu não merecia. Mas o sangue de Jesus me alcançou, o sangue de Jesus me purificou, o sangue de Jesus nos libertou, o sangue de Jesus nos santificou e o sangue de Jesus nos apresenta diante do Pai puros, brancos como a neve. E o mesmo profeta Isaías, Deus falando, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a branca neve. Você louva a Deus por isso? Quantos louvam o Senhor por isso? Permaneça debaixo desse sacrifício de Jesus. Não saia, não saia, não saia, não saia. Permaneça debaixo desse sacrifício. A luta está grande, não saia. A luta está tremenda, não saia. A onda veio alta, não saia. A tribulação está querendo acabar com tudo, não saia de debaixo do sacrifício. Não saia de debaixo da proteção do sangue de Jesus. O inimigo está querendo atacar, está querendo destruir, está querendo matar, está querendo arrasar. Não saia debaixo do sangue de Jesus, porque enquanto você estiver debaixo desse sangue, há proteção para você. Há proteção. Uma irmã tinha um marido descrente. Aquela irmã pregava o evangelho para aquele homem, mas quanto mais a irmã pregava, mais ele se mantinha duro, insensível. E um dia aquele homem teve um sonho. No sonho aparecia para ele Satanás. Satanás com uma foice afiada. E o maligno dizia: vim te matar e vou levar a tua alma para o inferno. Aquele homem começou a correr no sonho. E Satanás atrás com a foice, pega, não pega, pega, não pega, e ele correndo, glória a Deus. E lá na frente, o cidadão lembrou-se que a sua esposa dava glória a Deus, e ele disse: glória a Deus. Satanás disse: glória a Deus também, eu sei dizer. Correu lá na frente, ele lembrou-se que sua esposa dizia aleluia. Ele disse: aleluia. Satanás disse: aleluia também. E o homem, correndo já cansado, chegou à conclusão que ia realmente morrer naquele dia. Deparou-se com a árvore e ficou se protegendo da árvore, e o maligno com a foice querendo pegá-lo, e ele gritava algumas palavras, tipo glória a Deus, tipo aleluia, e o diabo também repetia, porque dizia: eu também sei dizer isso. Mas ele lembrou-se que sua esposa disse para ele um dia: ninguém pode com o sangue de Jesus, nem Satanás. E aí ele reuniu as poucas forças que tinha, que lhe restavam, e ele disse: Satanás, o sangue de Jesus tem poder.
O bicho caiu por terra, se levantou e bateu em retirada, disse: ele vai embora, que com esse sangue ele não pode. Com o sangue de Jesus na tua vida, ninguém pode. Com o sangue de Jesus sobre a tua família, ninguém pode. Com o sangue de Jesus sobre a tua fé, ninguém pode. Fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem tem esta proteção? Só quem tem, dê um glória a Deus. E diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga de novo: o sangue de Jesus tem poder. Diga mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder. Olha para essa pessoa crente que está ao teu lado e diz: irmã, o sangue de Jesus tem poder na tua vida. O sangue de Jesus tem poder na tua família. O sangue de Jesus tem poder no teu casamento. O sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue carmesim, somos redimidos, sim. Pelo sangue, pelo sangue, pelos redimidos, sim, pelo sangue, pelo sangue. Só quem tem este sangue de Jesus canta. Mais uma vez. Pelo sangue. Mais uma vez. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Cante bem forte. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue. Aleluia, aleluia, oremos. Querido e eterno Deus, nosso bondoso e eterno Pai, em cuja presença está aqui a tua igreja, comprada e redimida com teu sangue. E agora, Senhor, em minhas mãos está este pão, o símbolo do teu corpo, que passou pelo processo, que foi rasgado, Senhor, lá no Gólgota, na cruz do Calvário. E este pão também vai passar pelo processo, vai ser rasgado, partido e dado aos teus filhos nesta noite. Opera milagrosamente e consagre. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.
Havendo dado graças, o Senhor partiu e disse: comei dele todos vós, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Podeis assentar. Vamos ouvir a irmã Eucana louvar ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Pega a tua parte, irmão. A mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transporte e derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. A mesa preparada em nossa frente, o anjo com a bandeja em suas mãos. Dos crentes a cabeça é ungida, brasas vivas queimam corações. Cristo a cada um vai perguntando: que queres que te faça, meu irmão? Hoje as bênçãos vêm em abundância. Estenda, Jesus Cristo, as tuas mãos. Pegue a tua parte, irmão. A mesa está bem farta. Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. Aleluia. A comida desta festa é muito pura. As bênçãos vão de cura à ressurreição. Mudos, surdos e cancerosos recebem nesta festa a perfeição. A entrada é franca, não precisa ingresso, nem ser milionário, é só no... nem ser milionário e ter sucesso. É só tocar no sangue lá da cruz. Pegue a tua parte, irmão. A mesa está bem farta. Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. Pega a tua parte, irmão. A mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Aleluia. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixe que transborde, que derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais.
Deixe que transborde, que derrame até que sombre. Bênçãos nunca são demais. Aleluia. Falta alguém receber o pão? Se ponha de pé em nome do Senhor. Feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos e olhe para Jesus. Olhe pela fé para o Senhor crucificado. Olhe para o Cordeiro de Deus crucificado sobre aquele altar chamado cruz, derramando o seu sangue, sua carne partida. E agora você está participando, aleluia, do corpo do Senhor Jesus. Olhando para Jesus, coma deste pão e alegres. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus vivo. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e deu graças. Presbítero de Jeová. Meu Deus e Pai, aleluia. Aqui em minhas mãos, Senhor, está o segundo elemento, aleluia. O vinho que simboliza o teu sangue. Derei camachei liha. Dirirá sonde camasubria naralalala. Dihidarabaço. Em nome de Jesus. Havendo o Senhor dado graças, disse: bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Podeis assentar. Irmã Luciele vai louvar ao Senhor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvemos ao nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louve ao Senhor nesta noite. Agradeça o seu nome. Deus está aqui neste lugar. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E toda a igreja canta: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então descansa no Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E olha que Ele faz mesmo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Se você acredita, cante. Aleluia. Oh, aleluia. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Dê uma glória para o Senhor Jesus. Falta alguém receber o vinho? Por favor, se ponham todos de pé. Quantos louvam o Senhor por esta santa ceia? Se o Senhor não voltar, daqui a 30 dias estaremos de volta reunidos neste mesmo lugar para celebrarmos a santa ceia do Senhor. Amém. Amados irmãos, fomos informados que o jovem Felipe está completando idade nova. Felipe, venha cá, Felipe. Glória a Deus. Amém. Felipe é filho do nosso irmão Marcos. À noite, domingo à noite, louvor perene
vai estar cantando aqui, é a escala. Não serão as visitadoras, será o grupo Louvor Perene. E vai cantar aquele hino que eu pedi. Viu? É, melhor. Querido Felipe, completando a idade nova, quero dedicar-lhe Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Amém? A igreja parabeniza o jovem Felipe por mais um ano de vida. Que orar para o Senhor continuar abençoando a sua vida e a sua família. Digam todos amém. Amém. O presbítero Agrimerão vai passar este livro como presente lembrança para o Felipe. Quantos necessitam das orações, amados irmãos? O presbítero Victor vai nos apresentar em oração. Pai do Senhor para a igreja. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos por este culto tão abençoado, ó Pai, onde estivermos aqui, cercando a mesa, exaltando e glorificando em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Leva-nos em paz, ó Deus, nos conceda uma boa noite na tua presença. Ser conosco, nos ajude, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre a nossa vida, e todos dizem amém. Amém. Vão em paz, amados e amadas. Domingo, os pais. Domingo, na escola dominical, vamos homenagear os pais.